Para eu não deixar de ser o Harry que sou, eu vou ler Romanos 8 para vocês hoje, tá? E você nem precisa abrir a Bíblia não, porque nós vamos para outro texto que eu preciso que vocês abram a Bíblia. Mas eu quero deixar esse texto para vocês, para eu não perder o costume de ser quem sou, tá? Mas em Romanos 8, versículo 37 diz: em todas essas situações temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades ou poderes celestiais, nem o presente nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu queria estar lendo em outra versão, mas eu perdi minha Bíblia vindo para cá. Que Deus me perdoe. E aí me emprestaram essa Bíblia aqui. Outra pessoa foi abençoada. Mas eu estou tendo uma conversa com o Senhor Jesus muito profunda sobre o amor dele. E eu sei que todas as vezes que a gente entra nesse assunto, na nossa geração, a gente vai enfrentar vários estigmas, a gente vai enfrentar várias dificuldades, porque as culturas ao qual nós estamos inseridos, elas têm corrompido o que de fato é a expressão do amor. Você vai andar em alguns lugares, você vai ver que ser amado é desempenhar bem para que as pessoas te reconheçam. Se for para outro lugar, amar alguém é na certeza de que aquele alguém vai te dar algo em troca. É muito comum a gente ver essas realidades hoje. Sabe, você já viu os discursos das pessoas quando vão dizer que amam alguém? Parece que elas estão querendo algo em troca, né? É tipo assim: eu te amo muito, você me deve isso. Por eu te amar muito, você tem que fazer isso. E essas coisas incompletas ou não reais acabam de alguma forma não revelando o que de fato é o amor. Porque imagine só Jesus esperando você fazer algo para que você pudesse amar Ele. Aqui a gente já tem uma quebra dessa cultura, porque o que nós podemos fazer para deixar de ser amado por Jesus? Nada do que nós formos fazer é capaz de impedir o amor de Deus por nós. Jesus não te ama porque você é bonzinho, ou porque você é bonito, tem uma roupa bonita, se veste bem e é cheiroso. Jesus não te ama porque você fala bem, ou porque você tem muitas riquezas, ou porque você não tem. Jesus te ama porque Ele te ama. E a grande realidade hoje é que as pessoas estão tentando provar o porquê que Deus nos ama. E eu vou deixar claro para vocês aqui no início: Deus te ama porque Ele quer te amar. E essa é a verdade. Meu Deus, quantas vezes eu fugi dessa realidade e eu não consegui fugir dela. Quantas vezes eu quis acreditar nas mentiras da minha vida e eu não consegui. Porque Ele me ama, porque Ele quer. E essa relação, ela sempre vai confrontar nós, porque é estranho nas culturas atuais ser amado sem precisar dar nada em troca. Aí nós, como os filhos, nós queremos sempre fazer algo. Não, eu preciso ser assim. Eu preciso fazer isso. Eu estava observando, viver em missões com filhos é muito bom, de verdade. É difícil, mas é muito bom, porque alinha ainda mais o teu coração. Eu vou falar minha quarta-feira. Eu vou para o Vila fazer devocional com as meninas. Primeiro, eu acordo para fazer o Gil, 5 horas da manhã. Depois eu vou para o devocional com as meninas e fico até 11 horas. Chego em casa, ou eu ajudo a Rai na comida, ou eu seguro o Sião para ela fazer a comida. De tarde tem que ir para a comunicação, de noite a gente tem discipulado. E às vezes a gente está muito cansado, eu chego em casa e o Sião não está se importando se eu estou cansado ou não. Porque a única coisa que o Sião sabe fazer é ser filho. Meu irmão, e quem é filho não se preocupa com mais nada, só em ser filho. Ele quer sorrir, ele quer abraço, ele quer comer. E os pais que são besta, né? Meu filho, eu te amo, nós estamos cansados, mas a gente vai cuidar de você. Mas eu estou usando esse exemplo para explicar para vocês, tentar explicar para vocês como Jesus nos olha. Sabe, às vezes a gente precisa ficar, às vezes não, a gente só precisa estar nesse lugar de filho. O que nós desempenharmos a partir dali é outra coisa, mas não é o caminho contrário disso. Eu não desempenho para ser filho. Deus me ama independentemente do que eu faço.
Porque quando o Senhor dá aquela bela cagada, né, que um bebê sabe dar, o pai vai limpar e ele está lá sorrindo enquanto a gente limpa. E talvez eu esteja com o feitiço do pai, mas meu filho é muito lindo sorrindo, viu? Eu estou trazendo essa introdução para vocês, porque a gente não pode parar só no nosso encontro com Deus. A gente precisa amadurecer aquele amor que a gente recebe. Porque todos vocês aqui foram tocados pela presença de Deus em algum momento, por isso vocês estão aqui. Mas esse amor amadurece em nós. Eu estava lendo um livro que eu indico para vocês, que é do Francis Chan, que é Ser Amado. E nesse livro, ele fala que amar é melhor do que ser amado, e ele traz esse confronto na esperança da condição do filho. Inclusive, eu quero indicar vocês realmente para ler esse livro, porque uma comunidade que entende essa expressão do amor de Deus é uma comunidade mais forte. Mas quando eu li essa frase de que amar é melhor do que ser amado, eu falei, cara, eu vou refletir nessa frase, e eu confesso que eu estou meses refletindo nessa frase, meses. E uma das primeiras coisas que eu percebi é que o amor amadurece em nós. Você já viu que a pessoa, quando ela é nova na fé, tudo que ela vai fazer, ela pergunta para Deus? E aí, quando ela vai gerando intimidade com Deus, em algumas coisas ela já sabe o que o Senhor quer. E aí ela para de perguntar, porque ela já conhece o coração do Senhor, e ela começa a fazer, porque ela já tem uma intimidade mais profunda. O amor já está mais amadurecido nela. Senhor, eu visto que roupa, eu vou para onde, eu vou namorar com quem, eu vou casar com quem. E eu vou falar uma coisa para vocês, quanto mais a gente amadurece no amor, mais resposta a gente tem para essas coisas. Aí a pessoa fala assim, nem orou para saber, mas na verdade ele é tão filho que ele sabe o coração do Senhor. Porque às vezes a gente não quer amadurecer o amor, a gente quer gerar uma cultura que não é de Deus. Aí fica repetindo coisas sem aprofundamento. Repete, mas não aprofunda, aí fica sempre dependente de uma coisa que não é madura. E isso não é bom. Cristo se apresenta diante de nós para que nós possamos ser amadurecidos por isso. Porque caso contrário, nós vamos gerar uma cultura de culpa, de desempenho. Sério. É por isso que eu quero que você abra sua Bíblia em Oséias. Há uma discussão atual teológica sobre esse assunto, porque algumas pessoas dizem que esse texto é uma simbologia. Mas eu acredito que Oséias casou com Gomer. Quem acredita que Oséias casou com... Deus mandou ele casar com uma prostituta? Eu acredito. Eu sei que isso aponta para nós, que é um Deus santo, impuro, casando com uma igreja que precisa ser justificada. Eu sei que isso aponta para nós. Mas lá em Oséias, capítulo 2, eu queria que você fosse no versículo 15. Tá, antes do 15, vamos no 6 e 7. Por favor. Vocês acharam? Ele vai dizer assim, ó: portanto, vou pôr ao redor dela uma cerca de espinhos e vou construir um muro na estrada para que ela não encontre o caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Irá procurá-lo, mas não os encontrará. Então dirá: vou voltar para o meu marido, pois quando vivia com ele, eu era mais feliz do que agora. No contexto desse versículo, ela era casada com um homem bom, mas ela saiu com um coração corrompido atrás dos seus amantes. Só que Deus decidiu fazer algo nessa ação. Ele decidiu cercar ela ao ponto de ela não conhecer as suas veredas.
e ela não ia alcançar os seus amantes. Mas como tinha esse desejo no seu coração, ela partiu de encontro aos seus amantes e, perdidas em suas veredas, ela percebeu que aquilo não a satisfazia. Até que chega um momento em que ela fala assim: cara, eu estou correndo atrás do vento, eu estou fazendo coisas que não é para ser feita e não estou sendo feliz. Eu vou voltar para o meu marido, porque lá eu era mais feliz do que agora. E aqui a gente começa a perceber um pequeno milagre, que para mim é um dos maiores, que é uma consciência de lugar, que é uma consciência de que eu pertenço a algo ou a alguém que me faz mais feliz do que eu estar perdido nos meus próprios desejos. Está fazendo sentido para vocês? E é importante a gente entender isso, porque eu sei que a gente aponta muito assim: a igreja é uma igreja prostituta, a igreja é uma igreja corrompida, que o Senhor justifica e casa com ela. Eu sei, mas eu quero que você se atente à consciência da igreja, que nas suas veredas, nos seus caminhos errados, ela começa a cair em si e dizer: rapaz, eu vou voltar. Tem um lugar que eu pertenço, que é meu, e lá eu sou mais feliz do que aqui. Está fazendo sentido? Isso aponta para o Novo Testamento, quando a gente vai para a parábola do filho pródigo. O filho pródigo, quando ele pega a herança e vai, gasta tudo, perde as amizades, e ele se sente só. Gente, o maior milagre para mim está escrito em Lucas, um dos maiores, Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, deixa eu só lembrar o versículo aqui para eu não ficar, versículo 17. Porque no começo do versículo, ele começa dizendo assim, caindo em si. Isso é um milagre que a nossa geração precisa viver. Estava perdida desejando coisas, e quando a gente deseja coisas erradas, nós somos velozes. Só que a gente precisa cair na realidade do que de fato Deus nos propôs. E esse versículo traz esse milagre nessa esperança. Caindo em si, pensou: cara, eu vou voltar para casa do meu pai, porque lá os servos comem comida melhor do que eu estou comendo aqui. Então a gente sempre vai ver essa história de Oséias apontando para nós aqui. E a parábola do filho pródigo é uma retratação disso. Então, Deus não deixou com que seus caminhos fossem sucedidos, né? Ela saiu ao encontro dos seus amantes, e não aconteceu. E eu vejo isso como um ato de misericórdia, porque, fazendo uma analogia, trazendo para nós, quantos de nós nos sentimos perdidos às vezes quando nós erramos? Parece que nada dá certo, velho, não é? Eu vou para o trabalho tem uma nuvem dentro da minha sala, parece que vai chover. Eu vou sair com meus amigos, eu estou me escondendo. Eu venho para a igreja, eu sento lá atrás e fico como se fosse um escravo, escondendo, porque tudo que eu faço parece que não flui, parece que não dá certo. E aí a gente precisa desse milagre de Lucas 15, vocês concordam comigo? A gente precisa cair em si e entender que existe um lugar para nós, como essa mulher retratada em Oséias percebeu. Mas tem aí um processo muito profundo, né? Porque Deus sabe que nós somos humanos. Se você quiser ser bom em matemática, você tem que passar pelo processo de estudar matemática. E para quem estudou o cálculo 1, 2, 3 e 4, sabe que esse processo é muito difícil. Ou se você quer se tornar um bom marido, por exemplo, que é a missão nossa como homens casados, a gente tem um processo muito difícil. Porque a gente precisa entender essa realidade, senão a gente vai querer achar que assim, eu estou sentindo remorso, eu vou mudar amanhã. Não muda. O caminho de volta requer muito sofrimento, gente, porque a gente tem que se desfazer. E aqui eu quero deixar uma coisa que eu acredito muito. Nós como cristãos, a nossa vida inteira é nos desfazermos das coisas que nós vamos percebendo que não é nossa. E isso faz parte do amor amadurecido em nós. O amor amadurece algo em nós e nós percebemos: não, isso aqui está errado, eu vou me desfazer. Sabe aquela vestir a roupa nova, vestir a nova vida, que a Bíblia fala, que é retratado também para Nicodemos, que é retratado para a mulher, fala: você precisa vestir essa nova vida, porque essa sua velha vida não está dando certo.
Quando a gente veste essa camisa, a gente precisa vestir elas várias vezes. Porque o amor vai amadurecendo em nós. Aí você vai percebendo coisas. E isso é importante porque, gente, quantos de nós já acreditamos fielmente nas coisas erradas? Nós brigamos. Sabe uma coisa que eu acho chato sobre os teólogos de hoje? Os caras querem ter razão, eles não querem estar certo. Os caras abrem a Bíblia lá, vai para o Lexo, pega a palavra original, que eu não estou dizendo que isso é errado, viu, gente? Não estou dizendo. Nós devemos conhecer o Senhor na sua palavra, e quanto mais da palavra nós estudarmos, mais nós vamos saber do Senhor, porque essa palavra é a palavra do Senhor. Mas eu quero falar sobre o homem que se corrompe até numa coisa que é boa. Gente, vocês já prestaram atenção? Eu estava falando, bicho, eu não vou trazer nenhum testemunho de Recife, mas a gente acaba, eu estou vivendo lá, né? E eu tenho que falar da minha vida. Mas aqui eu visitava a pobreza, eu ia, dava uma marmita, eu ia fazer alguma coisa, que isso não está errado, porque depende do seu contexto e do seu propósito. Mas lá, gente, a gente vive 24 horas lidando com pobreza e abuso. É 24 horas. A gente tem pausas, porque isso afeta a gente emocionalmente. A gente tem pausas obrigatórias. Já pensou você encontrar uma criança? Meu Deus, depois que meu filho nasceu, meu coração parece que apertou. Lidar com a pobreza 24 horas é muito diferente do que visitar. Você enfrenta desafios muito grandes. E quando eu chego lá, tudo que eu sei sobre Lexo, tudo que eu sei sobre me vestir, tudo que eu sei sobre filmar, não muda nada na vida daquela pessoa. Agora, quando eu me apresento como um filho amado, é diferente. É diferente. Viver o evangelho na prática é muito difícil, porque a gente às vezes come as mesmas coisas que eles. E a gente come orando, falando assim: Senhor, esse veneno não nos fará dano algum, como está escrito na tua palavra. E é incrível como as pessoas vivem saudável lá. Nós praticamos exercícios, nós comemos bem quando estamos em casa, nós dormimos cedo, acordamos cedo, porque nós precisamos estar bem para essa galera da Praça Maciel. Mas nada do que eu fiz com as minhas mãos pode mudar a vida dela, gente. Nada. O que desperta nelas o interesse de querer sair de lá é quando elas falam assim: rapaz, como esse camarada é amado, de onde é que vem isso? E eu sei que na nossa cultura a gente tem uma ideia de que a quantidade de coisas que nós temos é a que nos define, mas eu sinto muito quebrar a sua expectativa. Não te define, porque se a gente andasse assim, nós seríamos definidos pelos nossos pecados e não pelo amor de Deus. Nós andaríamos aqui escondidos, aqui, ó, todos nós com vergonha. Mas sabe por que nós estamos agora aqui sem vergonha alguma no nosso rosto? Porque Salmo diz que os que olham para ti, Senhor Jesus, não serão mais envergonhados. Os seus olhos brilharão, porque não tem a ver comigo, mas tem a ver com Jesus. Está fazendo sentido para vocês? Porque, cara, de verdade, eu já tive muito mais dinheiro do que... Não muito mais, porque eu sempre fui pobre, mas eu tive mais dinheiro do que eu tenho hoje. Eu lembro que uma vez a gente estava sem feira lá em casa, aí a Rai falou assim: amor, a gente precisa fazer feira. Eu tinha R$20 na carteira. E eu fui fazer feira. Eu cheguei lá no mercado, botei um arroz, 20 conto. Aí eu lascou, né? Botei a carne, botei as coisas do Sião, que sabe que mulher grávida tem que comer diferenciado, né? Meu Deus do céu. E aí o pessoal sabe disso, que a gente é obrigado a comprar e aumenta os valores. Quando eu cheguei na boca do caixa, 320 deu. Aí eu... A mulher olhando para mim e eu... De verdade, quando eu peguei meu celular, tinha 320. Uma pessoa daqui enviou essa oferta para mim. E eu paguei na hora. E eu falei assim: moça, Deus é meu Deus. Eu sei que você não está entendendo, mas eu vim para cá sem nenhum real. Então, filhos amados, revela muito esse lugar de segurança. E essa mulher percebeu que havia um lugar de segurança, mas que para ela estar lá, ela precisava reconhecer esse lugar de ser filho. Está fazendo sentido para vocês? Gente, eu não quero ser o que mais prega não aqui hoje. De verdade. Eu só quero chamar vocês para um lugar que eu amo muito, que é esse lugar de ser filho.
Então tenha paciência comigo, porque eu falo errado, não me visto bem, sou feio, mas eu sou um filho amado, viu? E isso vocês não podem roubar de mim. Para minha mãe eu sou tudo de bom, né? Bonito. Mas vamos lá. Oh, Jesus. Aí tudo que ela tinha para oferecer para os seus amantes, Deus tirou. Você vai lá em Oséias, no mesmo capítulo, versículo 12, diz que Deus tirou dela as videiras, as figueiras, que ela atribuía aos amantes, seriam destruídas. O Senhor remove aquilo que... Mas ela falou, poxa, quando eu chegar lá eu vou apresentar isso. E aí, mais uma vez, isso retrata nós, né? Porque, por exemplo, quando eu quero manter um relacionamento com alguém que eu sou dependente dele ou dela, eu invento todas as mentiras possíveis para eu acreditar naquilo. E aí, só que de repente, tudo aquilo começa a ser quebrado. Aí a gente fica assim, meu Deus, tudo que eu tinha agora não faz mais sentido. Sabe, como eu me visto bem. Eu estou usando esse exemplo, mas a gente pode usar isso para o trabalho, a gente pode usar isso para outras coisas que a gente ama mais que o Senhor. E a gente insiste naquilo. Mas Deus quebra. Eu quero falar de mim. Em 2017, eu liderei 5.000 adolescentes, mas eu cometi um erro muito grande na área sexual. Não cheguei a ter uma relação sexual, mas eu avancei sinais. E aí eu fui tirado da liderança, mas eu amava a liderança mais do que o Senhor, ao ponto de inventar mentiras para eu ficar naquele lugar. Porque é bonitinho, né? Ser um líder de 5.000 adolescentes. Olha que coisa chique. Como é que eu vou tirar esse título de mim? Para eu não tirar, eu vou mentir, né? Não fiz isso. Não, isso não. E aí eu vou acreditando na minha própria mentira. Porque aquele título para mim é mais importante do que Deus. E aí eu fico me afastando da realidade de ser filho. Me afastando da realidade de ser filho. E aí eu ando como escravo. Não conseguia pregar direito. Não conseguia liderar bem. Não conseguia andar bem. Porque eu cultivava a minha mentira como se fosse uma verdade. Mas o Senhor destruiu todas as figueiras que eu tinha. Destruiu todas as armas que eu tinha. E eu comecei a andar como escravo, feio no quesito de mentiroso. E eu precisava voltar para aquele lugar. E dói, gente. Eu estou falando aqui hoje de maneira leve, mas só Deus sabe as vergonhas que eu passei diante dele para poder falar sobre isso. Porque eu amava, e era do Senhor, liderar é do Senhor, mas eu amava aquilo mais do que eu amava Deus. E isso se tornou vergonha na minha vida. Porque ninguém lidera porque é bom. Nós temos que liderar porque nós somos filhos, cara. E ser bom é a consequência de ser filho, não o contrário. Porque se a gente tentar conquistar esse lugar, como eu falei, pelas coisas que a gente faz, a gente não vai conseguir. A gente só consegue se a gente se colocar no lugar de Deus. É só isso. Vocês estão entendendo? Então Deus destruiu tudo que ela tinha, para quando ela chegasse lá não fizesse sentido algum. Mas, como o texto fala, ela não chegou lá. Só que uma das partes mais importantes desse texto, que eu acho, é que Deus traz ela de volta, restaurando a esperança dela. Aquele milagre de Lucas 15:17, caindo em si. Quando você começa a cair em si, é porque começa a surgir esperança. Você já parou para prestar atenção que... Deixa eu tentar explicar isso que eu vou dizer agora aqui. Tenha paciência, mas vamos lá. Quantas vezes nós fizemos muitas coisas para voltar para o lugar de filho, para se sentir bem na casa do Senhor, mas aquelas muitas coisas só nos afastavam mais ainda de Deus? Quem já teve essa sensação? Sabe, eu estou lendo, eu estou cuidando do meu corpo, eu estou fazendo isso, mas aí você até parece que não é suficiente a palavra, né? Mas não é porque não é suficiente, é porque o nosso coração está no lugar errado. E outra coisa, você já tentou pedir para Deus mudar uma mentira? Como é que Ele vai mudar o que não existe? A gente não pode inventar coisas quando vai diante do Senhor, porque Deus quer mudar você. Então não minta quando estiver diante do Senhor.
Tire as suas máscaras e fala: eu faço isso, eu faço aquilo, me ajude a mudar. Porque se você orar por algo que não é real, meu Deus, observe essas orações, observe seus comportamentos. Como que você vai estar se esforçando para algo que ainda precisa ser tocado mais profundamente, que é a verdade daquilo? Quanto tempo eu demorei a dizer que, Senhor, eu sinto vergonha porque eu amei mais liderado que é o Senhor, e eu queria que Deus me mudasse. E se a gente for entrar aqui na questão sistemática de que Deus é soberano, Ele pode mudar tudo? Ele pode, gente. A questão não é essa. A questão é como nós somos ignorantes diante do Senhor. Eu estava lá fingindo uma vida, mas quero que o Senhor toque pessoas. Quero que quando eu pregar as pessoas sejam tocadas. Mas esse não é o lugar de filho, porque filho, ele erra. Ele erra. Quantas vezes eu errei e tentei me esconder da minha mãe para não apanhar, né? Ou para não ser exortado. Do meu pai. Filho erra, mas filho precisa ser corrigido. Filho precisa ser ensinado. E a gente, como a gente tem essa cultura do amor corrompido, a gente se coloca num lugar confortável ao ponto de não ser confrontado nas nossas mudanças, no que nós precisamos mudar. Aí nós nos escondemos porque, não, eu acredito que amanhã eu vou parar de mentir. Não, eu acredito que como Deus falou comigo hoje, amanhã eu já não vou me prostituir mais. Não, como Deus falou comigo agora, amanhã eu já não vou mais trair. Gente, não funciona assim não. Você precisa submeter diante do Senhor o fracasso que você é. As máscaras que você tem colocado para esconder quem você é, você tem que tirar elas. Senhor, eu peço perdão. Agora eu vou mudar de rota. Você sabia que para um usuário de droga vencer o vício pela droga, ele tem que mudar os ambientes, as amizades, a rotina? Porque se ele ficar naqueles mesmos lugares, ele não vai conseguir sair. Se eu preciso mudar alguma coisa na minha vida, eu preciso mudar os meus comportamentos a respeito daquilo. Gente, Deus respeita a nossa humanidade. E o que seria amor se nós fôssemos obrigados a amar o Senhor Jesus? O que seria adoração? Deus não te obriga não, mas quando você o vê, cara, meu Deus. Porque se fosse obrigado, nós teríamos um mundo melhor, com menos. Mas adoração é você decidir adorar a Deus por quem Ele é. Amar a Deus é sacrifícios, é se desfazer todos os dias, para que as pessoas reconheçam Deus na sua vida. Eu até brinco com os meus amigos de São Calvino. Eu acredito que a salvação tem 2 passos, né? Mas aqui é só questão de nós vamos nos ver no céu. Porque eu acredito que a gente tem que responder em santidade, não como responsabilidade moral, mas por quem Cristo é. Quem já se sentiu constrangido por ser amado muito por alguém? Você já não quer mudar ali? Bicho, aquela pessoa me ama tanto, eu só faço isso. Meu Deus, olha, eu estou errando, essa pessoa está me amando. Você não é constrangido à mudança, à alteração? Cristo te chama para esse lugar, porque Ele te ama como um verdadeiro Pai. Está fazendo sentido para vocês? Porque o perigo que a gente pode correr aqui com essa história é que nós cremos mais na vida que desejamos do que na vida que é proposta a nós por causa de Cristo. E isso é um perigo. Eu quero entrar em algo profundo aqui agora. Nós já erramos, não já? E eu sei que tem muitos rostos envergonhados aqui agora por alguns erros. Mas há um perigo, porque você tem que parar de acreditar no seu erro, cara. O seu erro não te define. Sabe por que você chega em lugares como esse e se sente como escravo?
E isso aponta a parábola do filho pródigo. Porque quando o filho pródigo volta para casa, ele olha para o pai e fala assim, ó, me receba como um de teus escravos. Quem sabe a história sabe, né? Aí o pai fala assim, negativo, meu filho, eu sou teu pai, pode matar um animal aí, preparar um banquete, dê uma roupa boa para esse menino, porque ele vai sentar na mesa comigo. Ele ali chegou na casa do pai crendo nos seus erros, e o pai fez ele crer no amor que ele tinha por ele. Quantos de nós chegamos aqui, eu fiz isso, por isso eu não posso falar, eu fiz isso, por isso eu não me sinto amado, eu não me sinto digno. Cara, quem foi que disse que o amor de Deus tem a ver com você? Aonde que está escrito isso na Bíblia? Ele nos amou ainda quando nós éramos escravos do pecado. Que loucura é essa de que você tem que acreditar só nos seus erros? Você anda como escravo, você anda envergonhado, você anda como mentiroso, e Deus está te falando, para, moço, sou eu que te amo. Dá uma roupa nova para esse menino, bota lá um padrão Guarani, né, na mesa, para nós comer, porque ele vai sentar na mesa comigo. Eu vou perguntar de novo, o que você pode fazer para Deus não te amar? Então por que você fica acreditando que o seu erro é que te define? A gente precisa se desfazer dessas mentiras e voltar. Vestir a nova camisa, que esse processo dói. Na faculdade, eu estava começando a praticar, a me desmentir, né? A mentir e me desmentir na frente dos outros, que era para eu ficar com vergonha e não mentir mais, né? Porque a Bíblia diz que aquele que diz que não mente já é mentiroso, né? Aí estava lá eu contando uma história que não era verdade, e aí o Espírito Santo, aí o cara, velho, acabei de mentir aqui, ó. E aí aquela vergonha pairava no nosso meio, e eu começava a fazer menos. Não preciso fazer isso, mas foi o meu processo. Eu precisava vestir a camisa nova. Eu precisava viver a vida que Cristo estava me propondo. Porque quando eu começo a crer muito nos meus erros, crer só nele, bicho, eu sou errado. Cara, eu fiz isso aqui, nunca mais eu tenho um lugar de filho. Eu não só trato a mim dessa forma, como eu trato os meus irmãos também. Já pensou se essa mulher estivesse andando aqui no nosso meio hoje? Vamos ser sinceros. Quantos de nós ia olhar para ela como uma filha? Nós ia dizer assim, essa mulher é uma prostituta, fica indo atrás dos amantes, um esposo bom. Vamos ser sinceros, né? Só que às vezes não tem uma pessoa que comete a prostituição no nosso meio, tem uma pessoa que mente. E nós como comunidade, e isso, gente, não é passar pano, sabe por quê? Porque a coisa que mais confronta um pecador é o amor de Deus. A coisa que mais confronta uma geração corrompida é um pai que ama. E de repente aparece um pai que ama de verdade, que não há engano, que nele não há falha. Aí você fala assim, eu não estou falando do teu, viu? Desculpa, eu comecei errado. O meu pai te ama. Não existe mais nada que mais confronta os nossos erros, senão o amor de Deus. Quer exortar alguém? Exorte em amor. Porque o amor revela coisas profundas em nós. Sabe, não é crítica. Eu estou querendo retratar uma realidade. Mas nós que somos julgadores, a gente lê a Bíblia e aponta o dedo, né? Isso é errado, porque de fato está errado. Mas se a gente não tomar cuidado com isso, a gente gera uma cultura de culpa e não uma cultura de restauração. Sabe, lembrar alguém de que essa pessoa está errada é lembrar o verdadeiro lugar dela. Porque se você reforçar que ela fique lá, meus irmãos, essa pessoa vai inventar mentira para sustentar uma falsa verdade.
Então imagine só, você chegar em alguém que ela já sabe que ela é errada, que ela já sabe que está errada, que ela reconhece porque seus pecados, suas mazelas, e dizer assim, cara, beleza, mas Deus ainda assim te ama. E obviamente que esse amor vai levar ela a um processo de transformação, de deixar as coisas, de ensiná-la, de mostrar que aquilo é errado. E ela olha assim, como alguém pode me amar diante de tudo que eu estou fazendo? Esse amor confronta. É até uma simples crítica que eu... Não é crítica, gente, é só pensamentos profundos. Mas quem já leu Pecadores na Mão de Deus Irado, de Jonathan Edwards, né? É muito massa esse livro, mas se a gente tomar cuidado, a gente vai viver só aquele povo que sai em busca de todo mundo apontando o que ele precisa mudar, sem revelar uma cultura. Porque Cristo, quando chega diante da mulher que vai sendo apedrejada, ele se apresenta como alguém que fala assim, olha, não concordo com as coisas que vocês estão fazendo, mas há uma cultura que te ama. E lá você não vai ser definida pelos seus erros. Lá você vai ser definida como uma filha amada. Então a gente precisa sair nessa, que não está errado, mas nesse ímpeto para evangelizar, revelando uma cultura dos céus. Porque senão a gente vai cair no engano de que... Amém, né? Está fazendo sentido para vocês? Agora, uma coisa importante que eu acho na parábola do filho pródigo é que quem estava perdido não era só o filho que saiu, é o filho que ficou também. Porque quando o filho chega, o filho na memória fala assim, como assim? Eu estou aqui cuidando de tudo esse tempo todo e nunca preparou uma carne para mim desse jeito. Como assim? Ele pegou tudo e gastou com o que ele quisesse. Eu estou aqui cuidando das suas coisas e nunca foi cuidado desse jeito. Então a gente percebe que há uma realidade de que pessoas dentro se perdem. Aí o pai muito amoroso fala assim, meu filho, se alegre, porque o teu filho que estava perdido foi achado. Ele voltou para casa. Isso retrata algo muito importante, porque se eu deixar com que os meus erros me definem e não me submeter ao amor de Deus, eu vou gerar essa cultura, né? Eu estou indo para a igreja. Não, eu sou cristão. Apontando lá fora. Apontando os erros das pessoas que fazem tais coisas. E nós aqui dentro, que fica com raiva porque o filho volta e recebe uma comida boa. Como se, gente, se Deus me ama não por causa das minhas coisas, não por causa das coisas que eu faço, como eu vou querer amar alguém pelo que ela faz? Eu tenho que me submeter a Cristo até nisso. Vocês estão me entendendo? Até nisso. Eu fiz esse parâmetro aqui, mas eu vou voltar para algumas observações que eu acho importante trazer nessa manhã. E a primeira é: quanto tempo nós vamos passar correndo da realidade de que somos amados de fato? Quanto tempo você pensa em criar outras mentiras, ou nós pensamos em criar nossas mentiras, nós pensamos em nos enganar, até que caia aquele milagre de Lucas 15, de que nós somos amados de verdade? Quando eu estava liderando aqui em Paragominas, eu estava liderando algumas pessoas, e já fazia tempo que essas pessoas não estavam mais vivendo prostituição, que elas já não tinham relação com pessoas do mesmo sexo, já fazia muito tempo. E ainda assim elas se sentiam como uma puta. Eu estou falando isso porque elas falavam isso. Eu estou muito desesperado, Harry, porque eu me sinto como uma puta. E ela já estava fora dessa vida há muito tempo. Porque às vezes tudo nos é proposto e a gente ainda está preso na realidade do nosso erro, achando que aquilo tem mais poder do que o amor de Deus. Gente, o fardo de Cristo é leve. E quando eu falo isso, eu não estou passando pano em quem erra, não, porque eu vou dizer uma coisa para vocês:
As pessoas apontarem o dedo na sua cara e dizer, falar sobre os seus erros dói. Agora viver distante desse amor, meu irmão. Às vezes quando eu vou estudar, eu estava estudando um pouco sobre o que é o inferno. A gente sempre chega na conclusão de que o inferno é onde Deus não vai estar. Já pensou você viver num lugar onde não tem a presença de Deus? E a gente quer fazer isso aqui, né? E meu coração doía muito quando essas moças falavam isso para mim. Minha esposa estava lá do meu lado e eu falava assim, meu Deus. E a minha oração era, deixa eu orar por você, só para que Deus abra os seus olhos, porque você é amada. E aí você começou a perceber que elas começaram a entender que tinha um lugar, e que os seus erros não definiam mais o que elas eram. Havia um amor que misturava dentro do seu coração ali, ao ponto de ela encontrar uma identidade nova, uma vida nova, e aquela vida lhe trouxe paz. Olha aqui para mim. Bora praticar um... Eu vou terminar já. Não se preocupe, viu? Mas vamos praticar algo interessante. Eu não conheço os erros que têm causado vergonha na maioria de todos aqui, quase 90%. Mas em uma pouca minoria, em que eu tenho mais intimidade, eu conheço os erros que lhe causam vergonha, pelo simples fato de elas me falarem, por confiar em mim. E eu até agradeço a vocês por confiar em mim e na minha esposa, para dividir essas coisas que vocês sentem vergonha. Mas vamos dizer que eu sei. Então olha aqui para mim. Vamos dizer que eu sei dos erros que te causam vergonha, tá? Enquanto você crê nos seus erros, você vai desempenhar, você vai partir para fazer várias coisas, e ainda assim você não vai se sentir satisfeito. Enquanto for isso que te define, você vai viver sempre preso na realidade de que amanhã você vai mudar, na certeza de que o próximo passo, do próximo passo, do próximo passo e do próximo passo. Agora veja bem, tira toda a sua crença e todo o poder que você deu aos seus erros agora, e olhe para Jesus. Salmos 34 aqui. Fixa os seus olhos em Cristo agora. Esse exercício simples. Você já percebe que você não é mais chamado de adúltero ou de traidor? Você é chamado agora de filho. Isaías 53 é uma palavra muito profunda. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Todo o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Não, é muito simples. Eu não quero aqui a emoção, eu só quero que você pratique essa verdade simples. Porque se você olhar para Jesus agora e falar assim, e aí? Você acha que Jesus vai te dizer o quê? Esse cara aí, velho, ó, traidor, mentiroso, enganador. Meu Deus, cara, Ele tem o poder de transformar. Ele sabe que pode transformar. Bota uma roupa nova nesse menino, pelo amor de Deus, e para de falar essas coisas, cara. Vamos viver essa vida nova. Vamos se desfazer dos nossos erros. Está fazendo sentido para vocês? Porque eu estou vendo alguns rostos aqui que já não estão sendo mais envergonhados. O meu papel como líder da Igreja do Senhor é apontar a Cristo. Porque se eu apontar o erro de vocês, tem até aquela coisa que os caras fazem, né? Mas é engraçado, né? Enquanto eu aponto um dedo para vocês, tem 3 apontando para mim. Já viu isso? Mas gente, porque eu sei da maldade que eu sou. Eu sei, eu li o livro Pecadores de Deus, Pecadores na mão de um Deus irado. Mas a verdade sobre mim é o amor de Deus.
E é ela que me faz olhar para os meus irmãos que eu machuquei e falar, cara, eu não sou o meu erro. Isso é tão real a ponto que eu vim te pedir perdão. Porque só pede perdão quem é livre. Só perdoa também quem é livre. Só se sente perdoado quem é livre. Então eu vou lá no meu irmão aqui da Despertar, que eu machuquei ele, né? Em nome de Jesus. E eu vou tirar minha máscara, eu vou chegar nele e vou falar assim, meu irmão, me perdoa. Eu fui um sem vergonha, eu não te respeitei, eu te tratei mal, eu fui egoísta, você me perdoa? Porque essa é a nova vida. E isso dói, negão. Isso não é passar pano em pecado, não. Mas você percebe que a forma como é transformado não é apontar o pecado, mas é apontar Cristo. Porque a gente quer fazer o caminho contrário. Você é prostituta, você é enganador, você é traidor, você não vai mudar. Cara, não é esse o caminho é Cristo. João 14 revela isso. Quando Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele está dizendo que eu sou o molde de tudo que você precisa para ser livre. Você não precisa, cara, ninguém mais do que a nós mesmos sabe os nossos erros. Aquela coisa fadigada, cansativa. Você peca e se arrepende, você peca e se arrepende, você peca e fica mal, fica triste. Chega na igreja e se esconde. É cansativo. Para que eu vou apontar isso se eu posso apontar quem resolve? Meu papel aqui não é te julgar, meu irmão. Meu papel aqui é te revelar Jesus. E é Ele que vai te transformar. Está fazendo sentido? Estou finalizando, tá? Estou finalizando. Tenho paciência, mas estou finalizando. Porque a cultura da culpa, ela sempre vai te levar para o cansaço, porque a gente precisa desempenhar para se sentir amado. Gente, tudo bem desempenhado pode adorar o Senhor, mas não transforma as pessoas. Porque eu tenho vivido isso na prática. Se eu chegar bonitinho na Praça Maciel, não vai mudar nada. Mas se eu chegar como filho, muda. Então essa cultura da culpa de sempre pensar em mim pelo meu erro, eu sempre vou pensar no outro pelo erro dele também. Aí o cara vem aqui na frente restaurado, pega o microfone, aí você lá embaixo, olha lá aquele infeliz. Semana passada. E você, que foi ontem? E isso é uma realidade engraçada, porque a gente está tratando a pessoa como nós nos tratamos, não como filhos. Porque se você é filho, negão, e aqui antes dos nossos grandes teólogos me atacarem, eu não estou dizendo que você tem que dar um microfone na mão da pessoa que vive traindo alguém. Eu não estou dizendo que você tem que botar ela, não estou falando sobre isso não, eu estou falando de você revelar um lugar de filho para essa pessoa. Meu irmão, para de sentir vergonha, tu já me conheceu? Porque se eu te contar minha história, tu vai ter vergonha de ti e de mim. Mas nós não somos envergonhados. Meus irmãos, eu amo vocês, quanto mais o Senhor. Quando a Vanara e o Parma chegam lá no Chores, eles nem precisam se apresentar, porque nós falamos muito deles lá. Eu me sinto amado por eles, quanto mais o Senhor. E eu vou te falar uma coisa, posicionamento também é cristão, porque a gente sempre fala do cara que manipula, né? O manipulador, todos nós concordamos que está errado, ok? Mas e você que se deixa fazer isso? E você que não se posiciona, que não aceita o amor de Deus? Você gosta do cara que te engana, da menina que te engana, da pessoa que te maltrata, porque você não se posiciona. E é difícil, moço. É difícil falar não para alguém que você ama. Mas, está vendo como o amor é deturpado nessa cultura? Porque Deus não vai te prender para amar Ele. Muito pelo contrário. A liberdade é uma das principais armas do amor. E conhecereis a verdade. Então você não precisa chegar lá em Deus assim como um cachorro molhado. Porque o sangue de Cristo te lavou, te mudou. É isso que vai transformar a sua vida. Meu irmão, você não sabe o que é olhar para uma menina, para um cara que é trans,
há 30 anos da vida dele se vendendo numa rua, todos os dias, por 15, 20 reais, 30 reais. Você não acha que esse cara sabe dos erros dele, não? Aí lá vai eu evangelizar ele. Aí eu chego lá e falo: tu é um prostituto. Você não sabe o que esse cara carrega. Agora, quando a gente revela esse lugar que vai desfazer ele, aí é diferente. Moisés... Vocês me dão só mais um minutinho? Eu encerro. Meu irmão, olhe para mim, você é amado. Você é amado. Não como esse amor que é falho, que você às vezes vê na sua cultura de empresa, que fala assim: eu gosto daquela empresa porque eu vendi minha alma para ela, mas ela me deu um vale de refeição. Não. Não depende de você. Não como esses falsos relacionamentos que o cara, a esposa dele engravida, e aí ele deixa ela lá, ela sofrendo para cuidar do menino quando nasce sozinha. Aí não, o peito é dela, ela que está de mamar, eu tenho que ir trabalhar. Não como alguém que te ama pela metade. Não como alguém que arruma desculpa para não ser uma boa pessoa para você. Você é amado independentemente do que você faça. Olha aqui para mim. Como não sou eu, graças a Deus, o Espírito Santo está te encontrando aqui agora. Ah, meu Deus do céu. Uma das coisas mais lindas que eu já vivi na minha vida foi ver um trans de 30 e poucos anos se vendendo numa avenida, sendo transformado. Gente, confronta a gente demais, ó. Você fica assim, esse negócio é real mesmo? Mas só é possível porque não foi os erros deles que definiram o que eles são. Só é possível. Observe, vamos praticar aqui agora a prática do cognitivo. Existia um homem há milhares e milhares de anos atrás, eu estou gerando microfonia, né? Com as mãos abertas, numa cruz. Aquela cruz, ela não pesava a tonelada daquela madeira. Aquela cruz pesava a sua vergonha de agora. Aquela cruz pesava os seus erros de agora. Aquela cruz pesava a culpa que você carrega há anos. Sabe, procura a bebida para se satisfazer. Procura a prostituição para se satisfazer. Se apega ao dinheiro como se o dinheiro fosse o seu dono. Porque você correu tanto distante de Deus, que você acha que essas coisas que vão te fazer feliz. Naquela cruz estava esse peso. Aí é simples. Eu vou pegar aqui esse peso, colocar aqui. Eu vou pegar aqui esse peso e colocar aí. Nós conhecemos a mente de Cristo, é isso que a Bíblia fala, não é verdade? É o Espírito no Filho e o Filho no Pai, né? E em João 17, é nós no Filho. Porque Cristo fala, façam deles um comigo. Deixa eu te dar aqui a minha... Nós somos corredeiros de Cristo. Nós não somos corredeiros do nosso pecado, não. Para você andar assim, igual coitadinho. Levante essa cabeça. Confesse seus pecados. Confesse os seus erros. E ande como filho. Sabe por que eu estou falando isso para vocês, meus irmãos? A quem eu amo tanto. É que se nós queremos ser uma igreja de Cristo hoje, nós precisamos andar como filho. Se nós formos lá fora agora evangelizar, nós precisamos chegar lá como os filhos amados que somos. As pessoas que entrarem aqui nessa igreja precisam ver que nós somos filhos amados. Nós precisamos nos reconhecer que nós somos filhos amados. Não dá mais para a gente imputar no outro o que não nos foi imputado.
próprio Cristo não imputou os nossos pecados a nós, mas antes morreu por nós. E nós estamos imputando os nossos erros aos outros, porque às vezes a gente quer ser maior que Cristo. E tudo isso que eu falei aí para vocês é só para revelar uma realidade que há dentro de nós hoje. É sobre nós.